Bora falar agora sobre uma possível troca que envolve Grêmio e Corinthians. Contei para vocês no sábado que Adriel, goleiro que pertence ao Grêmio, está emprestado ao Bahia, interessa ao Corinthians, certo? Também surgiram nos últimos dias as informações de que o Grêmio pode contratar Pedro Raul. O negócio só não avançou ainda por conta dos custos. O Corinthians gastou 5 milhões de dólares e ainda paga 700 mil por mês de salário, contrato de 5 anos. Mas, de acordo com a imprensa gaúcha, o nome do meio atacante Natan, 28 anos de idade, que tem sido pouco aproveitado pelo Renato Gaúcho, interessaria ao Corinthians. E a partir daí poderia haver uma troca, com dois jogadores do Grêmio se mudando para o Corinthians e o Pedro Raul se mudando para o Grêmio. Natan e Adriel. Confesso que o Natan não vive uma boa fase. 1,77 m de altura, contrato até dezembro de 2025, números na temporada são ruins. O Adriel chegou a ser titular durante o Campeonato Baiano, mas nas outras competições quem tem jogado é o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Já o Pedro Raul também não vive uma boa fase. Eu queria saber a sua opinião. Vale a pena fazer esse tipo de troca? Se você é dirigente do Corinthians, manda o Pedro Raul por dois jogadores, e você, gremista, o que pensa sobre o assunto? Só para complementar, vale a lembrança de que uma das promessas do Augusto Melo como presidente do clube é de que não emprestaria nenhum jogador de graça, muito menos tendo de pagar parte dos salários. Vamos ver se essa prática continua valendo também para o Pedro Raul. O Corinthians, que está em busca de dinheiro, muito dinheiro, para fazer contratações, né? Para fazer as contratações no mercado. O Corinthians se sustenta no depósito de uma quantia significativa para se movimentar com mais força na janela de transferências. O Corinthians está para receber um depósito de 40 milhões de reais para tentar na janela de transferências agora do meio do ano, a partir do dia 10 de julho, ir com tudo para cima dos reforços. O mercado para contratações ficará aberto do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro para o registro de novos atletas. A diretoria do Corinthians trabalha com a antecipação de parte de valores das vendas do zagueiro Murilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e do centroavante Felipe Augusto ao Bruges, da Bélgica. Os dois jogadores foram negociados pela gestão passada e, conforme informações, o clube paulista, o Corinthians, espera um crédito próximo de 40 milhões de reais. O valor já inclui deduções referentes a participações de jogadores e comissões de empresários em ambos os negócios, ou seja, é dinheiro livre, dinheiro limpo para o Corinthians tentar a contratação de jogadores no meio da janela. A comissão técnica já sinalizou à diretoria alvinegra que espera de 5 a 6 reforços para aumentar a competitividade interna do elenco alvinegro. Antônio Oliveira disse que quer 5 a 6 reforços para melhorar o time. A principal prioridade está no meio-campo, onde o Corinthians pretende 2 jogadores em especial. O Hernani, meio-campista do Parma da Itália, é um dos jogadores que o Corinthians quer contratar de todo jeito, quer contratar o Hernani. O Hernani é opção A, opção B, opção C, né? Todas as opções, prioridade A, prioridade B, prioridade C na contratação do Hernani e também do Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, meio-campista do Bragantino. O Corinthians quer a contratação do Lucas Evangelista. O próprio Lucas Evangelista já confirmou que foi procurado pelo Corinthians. E é possível também que alguns jogadores do Corinthians sejam negociados. Por exemplo, o atacante Wesley é um dos jogadores mais procurados pelo mercado. Assim como o Fausto Vera, que desperta interesse no Atlético Mineiro e também no Boca Juniors da Argentina. Aliás, a informação é que neste momento há representantes do Boca Juniors em São Paulo para conversar com a diretoria corintiana, a fim de tentar negociar o Fausto Vera. Só que a primeira proposta não agradou a diretoria corintiana. A primeira proposta foi de 2 milhões de dólares, apenas para a contratação do Fausto Vera. Mas outros jogadores também devem sair. O zagueiro Raul Gustavo é outro que está na iminência de sair do Corinthians. O zagueiro Raul Gustavo tinha acordo com o futebol da Hungria, mas o Tijuana do México entrou na disputa. Então, o Tijuana
as condições oferecidas pelo clube mexicano são melhores que as condições oferecidas pelo futebol da Hungria. E o Raul Gustavo, jogador de 25 anos, deve ir para o futebol da Hungria. É o Corinthians, deve ir para o futebol mexicano, perdão. É o Corinthians se movimentando na possibilidade de perder jogadores na janela e na possibilidade de contratar jogadores também na janela do meio do ano. E esse dinheiro que vai entrar das negociações do Murilo e da negociação do Felipe Augusto, é muito importante. É um dinheiro grande, 40 milhões de reais, é o dinheiro que o Corinthians vai usar para contratar jogadores. É o único jeito. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians está quebrado, mas aí com esse dinheiro da negociação de jogadores, o Corinthians vai tentar contratar outros jogadores também para meio da temporada. Outro jogador que interessa ao Corinthians é o Eric Pulga. Eric Pulga, atacante do Ceará. É outro jogador que interessa ao Corinthians. O Corinthians vai tentar nas próximas horas, nos próximos dias, a contratação deste jogador. Principalmente se o Wesley for negociado. Aí o Eric Pulga vai cair como uma luva. E outro jogador que pode sair do Corinthians é o Pedro Raul. Pedro Raul pode sair do Corinthians. O Pedro Raul despertou interesse no Grêmio. O Grêmio de Porto Alegre tem interesse no Pedro Raul. O Santos também tem interesse no Pedro Raul. Só que o Pedro Raul não quer jogar no Santos porque não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele entende que é melhor jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E por isso o Grêmio deve ser o destino mesmo do Pedro Raul. O Corinthians vai negociar este jogador. O Corinthians gastou 5 milhões de dólares na contratação deste jogador e vai negociar o jogador provavelmente por empréstimo. Provavelmente por empréstimo para a equipe do Grêmio. O Grêmio tem interesse no Pedro Raul. Olha só, o Corinthians para o jogo de domingo contra a equipe do São Paulo, clássico de domingo, na Neoquímica Arena, jogo importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. O Corinthians tem que conquistar pontos, tem que somar pontos urgentemente. O Corinthians vai ter mais uma vez o Carlos Miguel. Carlos Miguel, goleiro corintiano. O Nottingham Forest da Inglaterra ainda não depositou a quantia de 4 milhões de euros. Já notificou o Corinthians de que vai fazer o depósito. Já notificou o Corinthians que vai fazer o depósito, mas ainda não notificou, ainda não depositou os 4 milhões de euros na conta do Corinthians. Só depois que depositar os 4 milhões de euros na conta do Corinthians é que o Carlos Miguel vai deixar de ser jogador do Corinthians. Por enquanto, ele é jogador do Corinthians e ele vai jogar domingo, provavelmente, a não ser que aconteça algo de novo ainda nesta sexta-feira. O Carlos Miguel vai jogar pelo Corinthians contra o São Paulo. E olha só, outra novidade, o Moscardo deve ser novidade. O Moscardo deve ser novidade no jogo contra o São Paulo. O Moscardo deve aparecer entre os titulares na partida contra o São Paulo. O técnico Antônio Oliveira quer reforçar o meio de campo. Lembrando que o Rodrigo Garro não joga, está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. O Gustavo Henrique também não joga, suspenso, tomou o cartão vermelho. E com isso, o Caetano deve jogar na zaga ao lado do Kaká, e no meio de campo o Moscardo deve entrar para reforçar a equipe, para reforçar o meio de campo, para reforçar o poder de marcação. Bom, eu falei da janela de transferências do Corinthians. O Corinthians vai fazer mais 7 jogos até a data da janela de transferências, até o dia 10 de julho. Joga contra o São Paulo neste domingo, depois pega o Internacional em Porto Alegre. Aliás, o jogo é no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Joga contra o Atlético Paranaense em Curitiba, depois recebe o Cuiabá na Neoquímica Arena, joga contra o Palmeiras no Allianz Parque, depois recebe o Vitória na Neoquímica Arena e joga contra o Cruzeiro no Mineirão. Só jogo carne de pescoço, só jogo complicado para o Corinthians, só jogo dificílimo para o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Fiel torcida, eu tô chegando com tudo nesse sabadão para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso timão. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal, é de graça, e também me diga a cidade que vocês moram para mim responder geral. E é o seguinte, atacante Pedro Raul pode estar de saída rumo ao Grêmio.
É isso mesmo, o técnico Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, conta com o jogador, gosta muito das características que tem o Pedro Raul. E assim, a diretoria gremista pode sentar com a diretoria corintiana para finalizar esse negócio. Lembrando que o Pedro Raul ganha R$700 mil por mês no Corinthians, sem fazer absolutamente nada, com um contrato de 5 anos. Quem fez esse contrato tinha que ser preso, essa que é a verdade. É assim, é um abuso gigante com a fiel torcida. Um jogador que foi comprado por $5 milhões, R$700 mil de salário a um jogador que não joga, que não desempenha com a camisa do Corinthians. É algo assim surreal. O que vocês acham? Então assim, o jogador pode estar de malas prontas para jogar lá no Rio Grande do Sul, lá no Grêmio. Quero saber de vocês, galera. Dependendo dos valores, vocês aceitariam vender o Pedro Raul para o Grêmio? E assim, o Grêmio pode colocar jogadores nessa negociação, tendo em vista que o Grêmio não quer pagar tudo isso que o Corinthians pagou. Claro que não, o Grêmio quer pagar menos, né? Tendo em vista que o jogador está muito desvalorizado, só que o Pedro Raul ainda pensa se vai ou não, só que há uma grande expectativa dele chegar no Grêmio e ser titular. Então é esse impasse, né? Mas eu tenho certeza que nas próximas horas essa negociação possa avançar e o Pedro Raul possa dar adeus ao Corinthians e ir jogar no Grêmio. Então é isso, galera. Gostaram desse grande conteúdo? Gostaram dessa grande novidade? Deixa aqui o like, se inscreva no canal e até a próxima!